everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Lembrando, pessoal, que as atividades do Classroom são atividades obrigatórias, então vocês precisam realizá-las. Façam disso um hábito, realizem elas todo dia, peguem o horário da escola que vocês têm e sigam eles ali para não ficar não faltando nenhuma. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato com o seu professor pelo mural, que ele provavelmente vai ter o maior prazer de responder vocês. E, se ainda persistir alguma situação, entre em contato com a sua escola, verifique a possibilidade de retirar as atividades impressas ou para resolver qualquer uma das situações que vocês tiverem, ok? Na aula passada, nós ampliamos, como todas as nossas aulas, ampliamos os textos, os vocabulários através dos textos, seja informativo, seja narrativo, descritivo, e analisamos os discourse markers. Na aula de hoje, a Real Game of Tennis, nós continuaremos ampliando o nosso vocabulário, mas vamos falar sobre os pronomes relativos, ok? Então, observem no nosso chart. Read the chart and answer the questions. Então, vamos ler o nosso chart e responder a questão correspondente. Ted Ingram, who is 91 years old this year, could enter the Guinness Book as the world's oldest paper boy. He was delivered newspaper in the village of Winterbourne, Moncton, where he lives since he was 23. Ted moved to the village in 1938 and got a job on a farm where he drove a tractor. He started delivering paper in 1942 to earn a bit more money. Então, aqui nós estamos falando sobre Ted Ingram, um senhor de 91 anos que pode entrar para o livro dos recordes como o entregador de jornal mais antigo, ou mais velho. Ele entrega jornais na vila de Winterbourne, Moncton, desde que tinha 23 anos. Ele mudou-se para aquela região para trabalhar numa fazenda, né, em 1938, e para complementar a renda dele, ele começou a entregar jornais. A nossa pergunta, why Ted Ingram could enter to Guinness? Por que Ted Ingram pode entrar para o Guinness, o livro dos recordes? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, a informação está no nosso chart e já voltamos. Observem, pessoal, a nossa questão, why Ted Ingram could enter to Guinness? Por que Ted Ingram pode entrar para o Guinness, o livro dos records? Because Ted, who is 91 years old, could be the world's oldest paper boy. He got the job since 1942. Por quê? Porque aos 91 anos ele ainda atua, ele ainda trabalha como entregador de jornal.
E ele conseguiu, pode entrar para o Guinness como o entregador de jornal mais velho do mundo. Iniciou esse trabalho lá em 1942, ok? Check true or false about the chart. Então nós vamos ver o nosso fragmento e verificar se as informações seguintes são verdadeiras ou falsas. Ted Ingram, who is 91 years old this year, could enter to Guinness Book as the world's oldest paper boy. He has delivered newspaper in the village of Winterbourne, Mocktown, where he lives since he was 23. Ted moved to the village in 1938 and got a job on a farm where he drove a tractor. He started delivering paper in 1942 to earn a bit more money. Observem que esse fragmento é o mesmo fragmento que nós já vimos na atividade anterior. Então, vamos para as nossas frases e verificá-las depois se são verdadeiras ou falsas. Ted moved to Winterbourne in 1940. Ele mudou-se para a cidade em 1940. He got a job as paper boy on a farm. Ele adquiriu esse trabalho como entregador de jornal na fazenda. C. Ted started delivering paper in 1942. Ele iniciou as entregas de jornal em 1942. E D. He moved to Winterbourne when he was 91. Ele mudou-se para Winterbourne com a idade de 91 anos. A informação está aqui, como eu já falei para vocês, no nosso fragmento. Vou dar um tempinho para vocês lerem e já voltamos. Então, pessoal, verificando as nossas frases, Ted moved to Winterbourne in 1940. Essa informação, it's false, é falsa, porque ele mudou-se em 38 para a cidadezinha, né, para a vila ali, Winterbourne, Mocktown. He got a job as paper boy on a farm. Ele conseguiu o emprego de entregador de jornal na fazenda. It's false. Também é falsa porque a gente sabe que na fazenda ele foi para ser motorista de trator. Where he drove a tractor. Ted started delivering paper in 1942. Ele começou a entregar jornais em 42. Essa informação é verdadeira, né, para poder compensar ou para poder ter um pouquinho, melhorar a sua renda. He moved to Winterbourne when he was 91. Ele mudou-se para Winterbourne quando tinha 91 anos. A informação nós sabemos que também não é verdadeira, então é falsa. Ele mudou-se para lá aos 23. Where he lives since he was 23. Okay? Fill the gaps with information in the chart. The 91-year-old, whose wife died 12 years ago, loves his job as it allows him to meet their neighbors and have a chat.
During his career, which has lasted nearly 7 decades, Ted has delivered over 500,000 papers. I'm not a paper boy. I'm more like a paper man, joked Ted, who has no plans to retire. Então, no nosso fragmento, mostra que a esposa, o homem de 91 anos, cuja esposa faleceu 12 anos atrás, adora o seu trabalho e que o permite a encontrar os vizinhos e sempre manter uma conversa. Durante a carreira, que dura cerca de 7 décadas ou 70 anos, Ted entregou cerca de 500 mil de jornais. E ele diz, I'm not a paper boy. Não sou um garoto de entrega de jornais. Estou mais para a paper man. Estou mais para um homem que entrega jornais. Brincou Ted, que não tem planos de se aposentar. Ok? Com base nesse nosso fragmento, a letra A diz assim, The 91-year-old wife died. Então, qual palavra nós podemos usar para completar e fazer a frase ter sentido? O homem de 91 anos, esposa faleceu. During his career has lasted nearly 7 decades, joked Ted, has no plans to retire. Durante a sua carreira, que perdura 7 décadas, brincou Ted, não tem planos para se aposentar. Observem o fragmento, vou dar um tempinho para vocês pensarem e nós já retornamos. Olhem lá, pessoal. Então, the 91-year-old whose wife died during his career, which has lasted nearly 7 decades, joked Ted, who has no plans to retire. Então, na alternativa A, o homem de 91 anos, cujo a esposa faleceu. Na letra B, durante a carreira, a qual permanece aproximadamente 7 décadas, brincou Ted que, ou quem, não tem planos de se aposentar. As palavras do nosso exercício anterior que nós utilizamos para preencher para dar sentido à nossa frase, são conhecidas como relative pronouns, ou pronomes relativos. O pronome relativo é aquele que normalmente se refere a um termo anterior ou antecedente dentro de um enunciado, substituindo-o para que não seja necessário dividir a ideia em várias orações ou torná-lo muito repetitivo. Por isso, o pronome relativo funciona como uma ligação entre duas sentenças, comumente aparecendo no início daquela que liga a outra. Então, quando a gente usa whose, which,
who. Nós sempre utilizamos, é uma forma que nós temos de juntar ou linkar duas ou mais informações para que a frase, primeiro, como já foi dito aqui, não se torne repetitiva, não fique sempre repetindo as mesmas palavras ou os mesmos substantivos, e para que o seu ouvinte ele se torne, ou ele consiga entender de forma mais clara. Os pronomes relativos mais comuns, temos outros também, mas os mais comuns são who, which, that, were, whose. Who refere-se a pessoas. He is the boy who plays video game every day. Então, ele é um menino quem ou que joga videogame todo dia, mas observem que who eu estou fazendo referência a alguém. Which refere-se a coisas. During his career, which has lasted nearly 7 decades. Durante a carreira dele, a qual tem permanecido ou tem continuado por 7 décadas. Temos that, que se refere tanto a pessoas quanto coisas. A frustrating game that I can't recommend. E where, que indica lugar. He got a job where he drove a tractor. Ele conseguiu um emprego onde ele dirigiu um trator. That tem o significado de que também. Um jogo frustrante que eu não recomendo. E whose indica posse. The old man whose wife died 12 years ago. O idoso, ou um homem velho, o qual a mulher faleceu 12 anos atrás, ok? Então verifiquem que os pronomes relativos eles auxiliam na compreensão e principalmente auxiliam quando você for falar o seu ouvinte entender mais claramente a sua ideia. Agora, field sentences. Nós temos os pronomes relativos that, which, who e whose. Para cada uma das frases, vocês vão utilizar um pronome relativo. Pac-Man, letra A. Pac-Man 256 is pretty much everything you love, but with a unique twist, force games to adapt a new game. Então, o jogo Pac-Man é um jogo amado por várias pessoas, ou em vários lugares, e é um jogo único que forçou, né, com o passar do tempo, forçou a adaptar-se aos novos jogos. For those already own an AD version of this game. Para aqueles que já possuem uma versão do jogo em High Definition ou em HD. An unreal role-playing experience worthy of Star Wars name is ultimately the greatest honor. Um jogo, uma experiência irreal, né, de nome Star Wars, ultimamente de grande honra. Vocês vão utilizar um pronome relativo para cada uma das expressões. Vou dar um tempinho para vocês responderem e já retornamos.
Olhem lá, pessoal. Pac-Man, letra A. Pac-Man 256 is pretty much everything you love, but with a unique twist that forces games to adapt new games. Então, Pac-Man 256 é um jogo amado por vários, mas com uma única forma que força os jogos a adaptar-se a jogos novos. For those who already own an HD or high definition version of the game, para aqueles que já possuem uma versão do jogo em HD. E Unreal Role Play Experience worthy of Star Wars name, which is ultimately the greatest honor. Então, uma experiência de um jogo irreal de nome Star Wars, o qual ultimamente está relacionado a uma grande honra. Observe que na alternativa C nós estamos falando de algo, na alternativa B nós estamos falando de alguém e na alternativa A nós usamos that. Por quê? Porque pode ser tanto para um quanto para outro, ok? Check the correct alternative. Então verifiquem e marquem a alternativa correta. The relative pronoun which. O pronome which is used to. É comum, é usado em ou para connect elements in a sentence and avoid repetition. É usado para conectar os elementos da frase e para evitar repetições. Ou to emphasize an element in the sentence and contrast idea. Usado para enfatizar um elemento da frase, mas para contraste de ideias. E na segunda questão, in the sentence, a real game of tennis which burns about 8 times more calories, the relative pronoun which refers to. Na frase, um jogo de tênis verdadeiro o qual queima 8 vezes mais calorias, o pronome which, ele remete a quê? Ele se refere a 8 times more calories or a real game. Vou dar um tempinho para vocês responderem, a gente já volta. Observe, pessoal, que na nossa resposta, o pronome relativo which, ele é usado para conectar elementos dentro de uma frase e evitar repetição, como nós já falamos na explicação anterior. E na nossa frase,
O pronome which dentro de a real game of tennis, which burns about 8 times more calories, ele faz alusão, ele faz relação a real game, porque which está bem no meio entre uma informação anterior e uma informação posterior, ok? Read the chart and fill the gaps. A dream job, o emprego dos sonhos. It's a job attracted over 34,000 applications from around the world. Everyone applied had to send in a 60-second video explaining why they wanted the job and what skills they had to offer. The amazing job is a caretaker of Hamilton Island, the Great Barrier Reef. Então, o nosso texto, o nosso fragmento, ele fala de um emprego dos sonhos e ele diz como a pessoa pode participar. Né? Atrai cerca de 34 mil aplicações ou 1.000 inscrições em todo o mundo. O que as pessoas têm que fazer? Tem que enviar um vídeo de 60 segundos explicando por que eles podem ser habilitados para esse trabalho e quais habilidades eles oferecem. O Amazing Job fica na ilha de Caretaker of Hamilton, na Grande Barreira dos Corais, na região da Austrália, Oceania. Com base nesse nosso fragmento, qual alternativa dos pronomes relativos eu posso utilizar para preencher corretamente o nosso fragmento? Letra A, who, which, that. Letra B, which, who or which. E letra C, which, which, which. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, a gente já retorna. Então, pessoal, a nossa alternativa que preenche os 3 espaços em branco seria which, who e which, porque a primeira fazemos alusão a alguma coisa, o segundo a pessoas e a terceira, novamente, alguma coisa que seria o vídeo, ok? No exercício 7, vocês, dentro do nosso fragmento, vocês vão sublinhar, vocês vão circular onde estão os pronomes relativos. The best job in the world. This is Tommy Lynch, a man whose job is test water slides. It's a job which almost every young person would love. He travels to a holiday resort which have water slides, has to go on a report back to travel company where he works.
O trabalho do Tom Lynch é testar escorregas. Ele vai para os resorts, ele vai para os hotéis onde tem esse equipamento, faz os testes e encaminha o seu feedback para a empresa que ele trabalha. Observem o nosso exercício e circulem para mim quais são ou onde estão os pronomes relativos. Eles podem ser repetidos, não tem problema. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, a gente já volta. Olhe lá, onde estão? Se nós formos observar nas frases seguintes, this is Tom Lynch, a man whose job is test water slide. It's a job which almost every young person would love. He travels to a holiday resort which have water slides, has go on a report back to the travel where he works. Então, os pronomes relativos que temos no nosso texto, whose, which e where, ok? Agora, check true or false. Já é o fragmento que nós já vimos anterior, mas para esse fragmento nós temos três alternativas. Tom Lynch is owner of water slides. Né? Ele é proprietário dos escorregas ou de água. There will be many applications where Tom lives. Há muitas coisas, várias coisas que o Tommy permanece ou deixa. People think Tom's job is the best. As pessoas acreditam que o trabalho de Tommy é o melhor. Vou dar um tempinho para vocês responderem, a gente já volta.
Observem que na letra A, quando ele diz que ele é proprietário de water slides ou dos escorregas, é falso. Ele trabalha como testador, né? Test water slides. Há várias coisas que quando Tommy faz. É verdadeiro. It's a job which almost every young person would love. There are a lot of people who would like Tommy's job, so his company expects a lot of applications when he leaves. Então, eles esperam que Tommy faça vários feedbacks do trabalho quando ele vai fazer o teste. E as pessoas acham que o trabalho de Tommy é o melhor. É verdadeira, né? Almost every young person would love. Então, o pessoal acha que é um trabalho, um dos melhores trabalhos que se tem. Ok? What time is it? It's a quiz time. Então, vamos para o nosso quiz. A primeira pergunta diz assim: The relative pronouns who, which, that, are. Então, os pronomes relativos who, which e that são usados para pessoas, coisas ou ambos, para coisas, pessoas ou ambos, ou apenas para pessoas. Na ordem que eles se encontram ali, eles são usados para pessoas, coisas e ambos. Who, which e that. E the paperman Ted Ingram, who is 91 years old, o entregador de jornal de 91, Ted Ingram, will be retired this year, starts after his wife died, is going to be in Guinness Book as the oldest paper boy. Então, letra A, está se aposentando este ano. Letra B, começou depois que a esposa faleceu. Ou letra C, está se encaminhando ou está para ser uma das pessoas para entrar no livro do Guinness. Então, como nós vimos durante os nossos textos, ele está se encaminhando para ser o mais velho entregador de jornal do mundo. Ok? Encaminhando nossa aula, the best way to not feel hopeless is getting up and do something. Don't wait for your good things to happen to you. If you go out and make some good things happen, you will fill the world with hope, you'll fill yourself with hope. A nossa frase de hoje é do Barack Obama. O melhor jeito de não sentir-se sem esperança é levantar-se e fazer alguma coisa. Não espere que as coisas boas aconteçam a você. Se você sair e fazer coisas boas acontecerem, você sentirá o mundo com mais esperança e você se sentirá com mais esperança. Ok? Na aula de hoje, pessoal, aplicamos o nosso vocabulário, o nosso léxico pelos textos, tivemos o contato com os pronomes relativos. Digo para vocês, stay home, thanks a lot and see you there.